louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer a oração toda a mesa contra o Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, nós somos Jesus, colocamos diante do Senhor nessa hora. Exaltado e agradecido pelo seu glorioso nome. Obrigado, Jesus, querido, por essa oportunidade de estarmos em casa, te louvando, te adorando, bendizendo o teu nome. Ó Deus, abençoa, Pai, toda a direção do escudo nessa noite, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo a nossa voz nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar o número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grandioso e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o número 77. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Deus santo, aleluia. Traz a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deve. Glória a Deus, aleluia. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em
Deus santo de Deus vivo, aleluia. Sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com sua presença. Glória a Deus, aleluia. Guarda o Contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Espírito implante em teu ser o amor de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar que seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino 186. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Glória a Deus, aleluia. De valor em valor, Eu seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, aleluia. quero vestir a armadura, É Deus, aleluia. com coragem e valor, Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil pecador. Quero andar de valor em valor E e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dia receba no céu a coroa. Glórias a Deus, aleluia. Eu direi ao fim Dar da esta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos declarar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 9, do versículo 18 ao 26. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos achar? Amém. Glória a Deus, cujo
cujo título nos diz a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus. Mateus 9, 18 ao 26. isso, do 18 ao 26. Amém? Amém. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Senhor, meu Deus, Pai, a honra, mais a uma glória e o vez louvor a teu nome, estamos diante Senhor. do Obrigado Senhor por nesta esta palavra hora, maravilhosa, te louvando, te exaltando, que a tua vontade seja feita nesta noite, Deus, Pai. Senhor, Opera maravilhas, poderoso, Pai. Pai. Receba toda a Opera adoração, maravilhas neste que aqui lugar, serão Senhor, entoadas toda ao essa igreja nas teu nome, tuas salva mãos, a te tua direciona igreja, cada Pai. dia mais e Em nome mais. de Jesus, Dá vitória, em Senhor, nome em de nome de Jesus. Jesus, Pai. Te louvamos, te glorificamos, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então havia uma mulher, né, que ela padecia há 12 anos, né, de uma hemorragia. E ela tinha tanta fé que ela, né, pensou que bastasse somente tocar na veste do Senhor Jesus e ela estaria, né, sã. E assim foi o que aconteceu. Ela simplesmente tocou na veste, né, e o Senhor Jesus então a curou. Isso, né, é ter fé. Então nós devemos ter Glórias fé, a né? Deus, aleluia. Colocar nossa fé depositada somente no Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É Deus, aleluia. Ele cura, né? Assim como Ele curou aqui no passado, Ele continua curando até hoje, né? Louvado seja o nome Glórias a do Deus, Senhor. aleluia. E logo mais à frente, né, a palavra do Senhor diz que também tinha uma menina que ela estava, né, todos pensavam que ela estava morta, né? Mas quando o Senhor Jesus chegou lá naquela casa e disse que ela não estava morta, todos riram, zombaram, né? Então assim é muitos hoje em dia, né? Muitos riem, muitos zombam quando a gente conta o testemunho, né? Que fomos curados pelas mãos do Senhor Jesus. Mas não sabendo essa pessoa que Ele tem poder para isso. Basta somente a gente ter fé, depositar somente a nossa fé e buscar somente nele, Ele cura. Louvado. Glórias a Deus, aleluia. Eu passo a oportunidade para o Jefferson. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Só a todos na paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Eu gostaria de tentar mudar a questão, porque já devemos ter cantado muito em cima aqui, mas é um que eu gosto muito. Aleluia. É o 545. Glórias a Deus, aleluia. Eu creio que seja o que eu mais gosto da questão. Amém. Amém. Deus enviou Glórias a Deus, aleluia. seu filho Glórias a Deus, aleluia. Para me salvar. Glórias a Deus, aleluia. Na cruz morreu por meu pecado. Glórias a Deus. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Porque Ele vive,
aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus, aleluia. E quando enfim chegar a hora, glórias a Deus, aleluia. em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória, o meu Jesus que vive. Glórias a Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glórias a Deus, aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Glórias a Deus, aleluia. Vida está nas mãos meu. Oh, maravilhas de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, né, que a nossa vida, né, e a nossa esperança está nas mãos dele, louvado seja o nome do Deus, Senhor. aleluia. É por isso que nós vivemos a cada dia, né, buscando ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo, tudo que vamos fazer, Jesus, tudo aleluia. que estamos sofrendo, padecendo, estando alegre, né, tudo está no controle do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Do Senhor. Vamos louvar também o hino 523. Glórias a Deus, aleluia. Cristo nos deu uma fonte escondida. Glórias a Deus, Que qualquer aleluia. sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Aleluia. Glória a Deus. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Jesus, aleluia. Todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham sempre sairá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há muitas fontes de gozo no Maravilha, aleluia. Te adoramos, Jesus, Nela os aleluia. homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Deus, aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Glória a Deus, aleluia. Todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham sempre sairá. Glória a Deus, aleluia. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Glórias a Deus, aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Oh, maravilha, aleluia. Todos quiserem beber, não se esgotará.
esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluias. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Glória a Deus, aleluia. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Glória a Deus, aleluia. Todos quiserem beber, não se esgotará. É verdade, oh Deus, aleluia. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, né? Ele é a nossa fonte, a fonte escondida, né? Que todos que quiserem beber não vai se esgotar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem água para todo mundo, né? Aquele que tem sede, venha a Ele, que somente Ele pode te fartar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração para passar para o pastor Edson trazer a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Deus, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus querido, por mais essa oportunidade de estar nessa tua casa, Senhor. Fala conosco agora, nessa hora, Senhor, através, Pai amado, do teu servo, Senhor. Usa ele poderosamente, Jesus querido. Usa, Senhor, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder e de glória. É motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus. É motivo de felicidade, porque aqui nós sentimos a presença do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém? Em pé, como se encontramos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 33, e também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo de número 33. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Que diz assim a palavra de Deus na carta aos Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 1 Pedro 4,16 assim relata: mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pai, a honra, a glória e o louvor é ao teu bendito nome, Senhor. Que nesta noite venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que a tua igreja venha compreender a tua vontade, Deus. Venha salvar, venha curar, venha libertar. Fala ao coração do teu povo, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém? Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, o tema esta noite assim diz: cristão de verdade. Estamos à captura, estamos à procura de um cristão de verdade. Como é ser um cristão de verdade? Veremos o que a palavra do Senhor tem para nós nesta noite. Quando uma pessoa, ela se intitula, quando uma pessoa, ela diz
que é cristã, ela está afirmando para o mundo que ela, essa pessoa, é uma seguidora de Cristo Jesus. Quando você diz assim, quando alguém te pergunta, eu sou crente, eu sou uma cristã, eu sou um cristão, você está dizendo para aquela pessoa que você segue a Jesus Cristo, o autor da vida. Aleluias! Pela fé, queridos, um verdadeiro cristão, pela fé, ele é uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Quando você diz que é cristão, quando você diz que é cristão, quando você é reconhecido como um seguidor de Jesus, a tua fé lhe torna uma propriedade exclusiva dele. Você agora pertence a ele. Você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais a ti mesmo. Você agora pertence a Jesus Cristo. E tudo aquilo que tu quiser fazer tem que ter a autorização de Jesus. João capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus está dizendo na palavra dele. Ele veio para os israelitas, mas eles não quiseram. Uma boa quantidade deles não reconheceu Jesus como Senhor, como Cristo, como Messias. E a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, aleluia, tornaram-se filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus. A partir desse momento, igreja, quando você levantou a tua mão para o céu e diante de testemunhas reconheceu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você se tornou filho de Deus. Antes você era uma criatura de Deus. A Bíblia lá em Gênesis confirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando fala criou, ele tornou a pessoa uma criatura. Ele fez uma criatura. Então você precisava se tornar filho dele. E a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que se você receber a Jesus, se você reconhecer a Jesus como o teu Senhor, o teu Salvador, você se torna filho de Deus. Então, queridos, hoje você que reconheceu Jesus é filho de Deus. E você que não reconheceu Jesus é uma criatura de Deus, mediante a palavra, a Bíblia Sagrada. E aí você se tornando um filho de Deus, mediante a tua fé em Jesus, é dito que você então é um seguidor, é um cristão seguidor de Jesus. E todo seguidor de Jesus Cristo, ele deve obedecer o que a Bíblia, aleluia, ensina para poder andar como Cristo aqui andou. A Bíblia te ensina como você tem que andar. Você é filho, você é seguidor. A partir desse momento você não pode andar como o mundo anda. O mundo tem mandado. O mundo não tem compromisso com Jesus. O mundo não conhece a Bíblia. Você que é seguidor tem por obrigação conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a partir deste momento você tem que andar como ela dita, como ela ensina. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também
O cristão, ele deve viver em simplicidade de vida, longe do mal. Por quê? Para que ele venha alcançar a paz, para que ele venha procurar sempre a paz e vivenciá-la. Por isso que quando você diz que é cristão, quando você diz que é crente em Jesus, você está trazendo sobre a tua vida uma grande responsabilidade. Você está se tornando embaixador de Jesus aqui no presente século, na terra dos viventes. E a Bíblia diz que você tem que andar numa simplicidade de vida. Você agora tem que fugir do mal, de toda a aparência do mal. Você tem que escapar pela tua vida e tem que buscar a paz. Salmo 33:14 diz assim: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. O que é o mal? O mal é tudo aquilo aonde Deus não está presente. O mal é tudo aquilo que prejudica outras pessoas. O mal é tudo aquilo que traz malefícios à sua vida. Então tudo aquilo que for mal, como você sendo cristão, você tem que fugir. Você tem que deixar de praticar. A partir do momento que você é conhecido como cristão, você deve estar do lado do bem, praticar o amor, viver o amor, ter paz com todos, como a Bíblia diz. Tem que paz com todos se estiver ao vosso alcance. Aleluia! A Bíblia, ela nos diz que se vivermos de acordo com a vontade de Deus, é a palavra do Senhor que está dizendo, todas aquelas acusações que vierem sobre nós cairão por terra, porque a Bíblia diz que Deus nos justificará. Não foi o que nós lemos aqui? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Não precisa você arrancar a sua camisa e sair para embate contra aquele que lhe acusa, contra aquele que levanta o dedo contra você, contra aquele que quer defamar o teu nome. Não esquenta a cabeça. Quem vai lhe justificar mediante esta pessoa, esta afronta que está vindo contra ti, é o teu Deus. E o teu Deus é fogo consumidor. O teu Deus é o Criador. Ele é o soberano. A Bíblia diz que a vingança é dele. Então, queridos, não temos que esquentar a cabeça. O problema nosso somente é nós andarmos de acordo com o que o Senhor nos pede, mediante a sua vontade. E é fácil para a igreja andar mediante a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você conhece a vontade de Deus. Agora, se porventura tu não conhece a vontade de Deus e diz que é um cristão, está na hora de você fazer uma reflexão na tua vida e mudar alguns conceitos para que você seja enquadrado dentro da palavra e possa verdadeiramente viver de acordo com a vontade de Deus. Que aí Deus vai lhe justificar, aí Deus vai se tornar o seu advogado mediante essa geração perversa da atualidade, mediante esses homens soberbos da atualidade, mediante esses escarnecedores do presente século. É Deus que nos justifica. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Mas, porém, queridos, se nós formos humilhados por sermos cristãos, a Bíblia diz assim: não devemos ter vergonha disso. Não se vergonhe. Alguém está falando aí, fanático, caboclo bobo, larga disso. Não te preocupe. Se alguém quer lhe humilhar porque você é crente, não tenha vergonha não, porque a Bíblia diz que mesmo você sendo humilhado, você chamado de cristão, antes é fundamental que você procure de toda maneira agradar a Deus e sentir-se satisfeito por esta afronta. Aleluia! Porque você está sendo afrontado por causa do Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, sobre a
a tua vida, sobre o teu vivenciar, está a presença de Deus. E naquele grande dia, aleluia, você será presenteado. Naquele grande dia, você será honrado pelo próprio Cristo, porque o nosso Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, ele também foi afrontado, ele também foi humilhado pelos escarnecedores daquela época. No entanto, aqueles escarnecedores hoje se encontram mortos, preparados para o dia do juízo final, aonde serão julgados e condenados. E o nosso Cristo, que foi envergonhado, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai vir para julgar todos os seres humanos que estiveram na face da terra. Aleluia! E aí é a hora da honra, e aí é a hora de você falar: sou cristão, creio em Jesus, sou um seguidor de Jesus, aleluia, e estou aqui, Senhor, aleluia. Um verdadeiro cristão, queridos. Por que eu falo verdadeiro? Porque tem muitas pessoas que elas dizem assim: eu sou cristão, mas diante de fatos no argumento, a conduta dela é uma conduta imprópria aos ensinamentos bíblicos. A maneira dela viver na terra, a maneira dela viver no meio da sociedade, não condiz com o que a Bíblia ensina. A maneira dela andar no mundo não é de acordo com o que a Bíblia ensina. Por isso eu estou aqui direcionando a palavra ao verdadeiro cristão. Todo mundo pode dizer que é crente, mas é verdade? Todo mundo, não, eu sou. Mas a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, aleluia. Esta é a diferença. E quem é que vai conhecer nós? Deus vai reconhecer nós. E aqueles que vivem da maneira que a Bíblia ensina também vão conhecer nós, vão reconhecer nós. Por isso que eu disse aqui: um verdadeiro cristão, obediente à palavra de Deus, ele fecha, preste bem atenção, ele fecha a boca dos inimigos arrogantes. Oh, maravilha! Já pensou? Imagine aí na tua cabeça, na tua consciência, um camarada arrogante, prepotente, escarnecedor, um cidadão que só sabe denegrir a tua imagem. Ele se torna um inimigo teu. Daqui a pouco ele procura de todo jeito fazer por onde você seja humilhado. E aí, meus queridos, você é um cristão obediente à palavra de Deus. Você é um cristão que segue fielmente os ensinos da Bíblia. Aí você está dentro de uma conduta santa. Esse camarada vai procurar de todos os meios, em todos os lugares, tentar denegrir a tua imagem. E o que vai acontecer? Ele vai ser envergonhado, porque a palavra de Deus é bem clara. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e ignorância dos homens insensatos. Ei, se você estiver fazendo bem, alguém for falar mal de você para outros terceiros, como vai ficar a situação dele? Não é verdade? Como ele vai poder se apresentar diante da sociedade? Não é verdade, queridos? Não tem, a Bíblia diz que nenhuma acusação está sobre a vida daqueles que seguem a Jesus fielmente a sua palavra. Cai por terra, queridos, cai por terra. Veja que coisa maravilhosa. É por isso que quando eu ando nessa sociedade, eu não esquento a cabeça com o que falam de mim, aqueles que não fazem parte do rebanho de Deus. Estão querendo me denegrir a imagem. O meu Jesus faz com que a minha imagem sobressaia. Aqueles que falam mal de mim, o mal que eles falam de mim torna para eles. Tenho contemplado isso, tenho visto, querido. Eu não tenho tirado a minha camisa para entrar embaixo deles, não. Eu tenho colocado na mão de Jesus. E no outro dia alguém chega
você. Mas eu peguei ele, passei um sabão, mas eu dei uma esfregada na cara dele, porque um homem como o senhor, ninguém fala. O senhor não dá testemunho falso, o senhor cumpre paga. O senhor é um homem respeitável, pai de família, casado, direito, pastor. Eu não admito que ninguém aqui venha falar mal do senhor. O senhor chega no horário certo do trabalho, o senhor sai no horário certo, o senhor cumpre tudo aquilo que é estipulado. E o que esse cidadão quer inventar de você? Olha, pastor, não te preocupe, isso é inveja. Eu falei, eu sei, queridos, eu sei que é inveja, porque eu não estou brigando com ele, eu estou brigando com o diabo, porque eu estou pregando o evangelho para que o evangelho venha saquear o inferno e venha povoar o céu. E o diabo não fica satisfeito, ele vai levantar alguém, não é verdade, queridos? Então, queridos, não precisa esquentar a tua cabeça. Não corra atrás desses tipinhos que eu falei, não. Ignora, passa ao largo, passa distante dele, porque o dele vem. É na hora certa. A Bíblia diz que se nós fazemos a vontade de Deus, ele vai tapar a boca dos ignorantes, ele vai envergonhar os homens insensatos. Oh, maravilha de Deus! Está vendo como é gostoso ser crente? É tão bom, né, ser crente? Você chega em casa do trabalho, toma um banho gostoso, vai para a igreja, adora a Deus, chega em casa, pega aquela jantinha gostosa, não é verdade? Vai para a cama, dorme e acorda no outro dia, ó, feliz, alegre, com saúde, não é verdade? Protegido, todo sorridente. Enquanto aqueles que não têm Deus, até para sair do trabalho, para chegar em casa é uma tribulação, não é verdade? Até para dormir é uma trabalheira terrível, porque tem pesadelos, tem insônias. No outro dia acorda com aqueles olhos fechados, com mau humor, mal-humorado, não é verdade? E às vezes não tem nem o pão, porque não serve a Jesus. Quem serve a Jesus é diferente. Jesus cuida, Jesus toma de conta, aleluia. É por isso que um verdadeiro cristão obediente à palavra de Deus, ele fecha a boca dos inimigos arrogantes. Oh, maravilha de Deus! É que eles contam a história para vocês aqui. Um cristão de verdade, aleluia, tem mais algumas características marcantes que eu quero trazer, e eu quero que você guarde no coração. E não só guarda no coração, você também coloque em prática na tua vida, porque nos dias de hoje, queridos, nos dias de hoje, o que mais falta são características, são qualidades para o ser humano. E o cristão, ele tem que pegar aquilo de bom e colocar em prática. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo, através da vida dele, seja exaltado e glorificado. Aleluia! Vamos lá, vamos às características marcantes. Um verdadeiro cristão no seu caráter. Entende? Quando nós falamos de caráter e olhamos para o presente século da Terra, quantas pessoas nos dias de hoje não têm caráter? Quantas pessoas não têm senso moral? Quantas pessoas não têm opinião? Meu Deus! Quando nós falamos de caráter, eu acho que é uma palavra que ela não se encaixa mais nos círculos da sociedade. Ninguém respeita ninguém, é verdade? É uma coisa assim tão insensata, uma hipocrisia assim tão estampada que vive no mundo, você está entendendo? Que as pessoas, né, elas não se diferenciam mais dentro dos seus caráteres, na verdade, do seu caráter. Mas um verdadeiro cristão, do seu caráter, ele tem um caráter santo. Uma pessoa verdadeiramente crente em Jesus, ele é fiel para com Deus. O caráter dele, ó, é reto, maravilha de Deus, aleluia. Ele é aquela pessoa que para ele não está preocupado com os manjares do mundo. Ele não está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Ele não quer saber. A fidelidade dele, por causa do caráter dele,
enquanto outras pessoas, dependendo da bufufa, não é verdade? Dependendo da quantidade de dinheiro, ele corrompe o caráter dele. Me recordo, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, quando um amigo, podemos assim dizer, um amigo bem distante nosso, estava no intuito de entrar na política. E aí, ele, naquele intuito, ele procurou meios e conseguiu entrar na política. Me recordo que antes da política, ele era um cidadão do caráter ilibado. Pelo menos nós vimos ele cumprir tudo aquilo que ele falava. Não é verdade? E aí ele conseguiu, ganhou. Vamos contar aqui a história toda, vamos chegar num ponto para resumirmos, para nós continuarmos dentro da palavra, só para trazer isso aqui de ilustração. Ele conseguiu entrar na política. E o primeiro ano, tranquilo, uma boa. Segundo ano, ele já começou a corromper-se no seu caráter. Ele já começou a mandar o assessor dele inventar mentiras. O povo chegava pedindo tal coisa, ele falava, vou fazer assim, 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 e nada disso. Quem nos contava isso era o próprio assessor. Ele era obrigado, por esse amigo distante que ganhou para deputado, mentir. E esse amigo nosso, ele começou nesse sentido, foi corrompendo, final das coisas, foi caçado. Mentiu um tanto, roubou um tanto, e cometeu outras atrocidades que nós não queremos nem comentar. E o que aconteceu com o caráter dele? Foi vendido, foi corrompido pelo poder. Existem pessoas que começam com um caráter ilibado, mas dependendo da situação, ele se corrompe. Na verdade, ele se corrompe facilmente. Depende do valor que é estipulado para ele. Mas o verdadeiro cristão, ele tem no seu caráter a atitude de santidade. Nada vai corromper ele. Nada vai fazer com que ele desvie das vontades do Senhor. Aleluia! 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas começando com aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso é só para quem tem caráter. Quem não tem caráter não vive isso. Ele fala, a palavra diz assim, olha bem, como que a palavra diz, hein? Começando aquele que te chamou, você tem que ser santo em toda a tua maneira de viver. E qual é toda a tua maneira de viver neste mundo? Andar, vestir, conversar, trabalhar e etc. É em toda a tua maneira na terra. Aí começa a pessoa se corromper. Não, eu sou cristão, mas eu não estou preocupado em seguir as normas da igreja. Lá na minha igreja diz que as mulheres não cortam o cabelo e que as mulheres vestem saia e que não usam bijuterias. Eu não, eu sou crente do mesmo jeito. Eu visto saia, eu corto o cabelo e uso bijuteria, e daí? Eu e acabou. Eu não estou pecando, não estou adulterando, não estou bebendo, não estou fumando, não estou matando, não estou roubando. Eu sou crente, estou indo para os cultos, estou dizendo, estou ofertando. Mas está com o caráter corrompido, porque existem normas. E se você está em um local que existem normas, você tem por obrigação a seguir as normas. Ou então se retire, ou então saia. É aí que entra a questão do caráter. Hoje eu estava numa matéria no Distrito Federal, em Brasília, é a cidade que maior tem o índice de divórcio. Algo que
tem que se pagar um preço aqui na terra. A pessoa tem que ter uma vida casta, para que quando Deus olhar e falar, aquele, manda para cá, esse vai viver a eternidade comigo, aleluia. Por isso eu digo, um verdadeiro cristão, aleluia, um cristão de verdade, ele tem um caráter ilibado, um caráter santo. O Salmo 106, versículo 6 diz, os meus olhos, olha bem, a Bíblia está dizendo, quando ela diz os meus olhos, está falando dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, aleluia, para que se assentem comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Ei, Deus está lá no céu, olhando para essa terra e procurando fiéis, e procurando pessoas que têm um caráter santo, pessoas que têm fidelidade com Deus. Para quê? Para se assentarem com Deus, aleluia, como a Bíblia diz, para estar na glória com Deus. Por isso é difícil às vezes, né? A porta estreita, não é verdade? Não é fácil. Ser crente não é para qualquer um não, queridos. Ser crente tem que ser herói, tem que ser desbravador, tem que ser homem que não tem medo, homem que encara o diabo de frente, aleluia, mediante a vontade de Deus. Não é para qualquer um não, queridos. Lá no céu só vai entrar herói, lá no céu só vai entrar heroína, aleluia. Não é heroína não, viu? Não vamos confundir. É uma mulher que ela é herói, aleluia, glórias a Deus. Porque aí às vezes a gente está falando uma coisa, daqui a pouco alguém está ouvindo e interpreta mal, né? Não é verdade, querido? E o diabo é o seguinte, o diabo eu gosto de uma palavrinha meia dúbia, para quê? Para ele inverter toda a situação. E nós não queremos dar lugar para o diabo não, nós queremos aqui que a presença de Deus, ela esteja no nosso meio e que a igreja saia daqui fortalecida, compreendendo, não é verdade? Qual é a bendita e gloriosa vontade do Senhor, aleluia. Um verdadeiro cristão, querido, um verdadeiro cristão na sua comunhão, ele é um sincero amigo de Jesus. Você sabia, queridos? É outra característica, a comunhão. Um verdadeiro crente, ele é sinceramente, ele é fiel, ele é uma pessoa amiga de Jesus. Por que sincero, querido? Hoje existe muitas amizades, você está entendendo? O cara diz assim, ô fulano, eu sou teu amigo, eu coloco a mão no fogo por você. Me recordo aqui de um fato que ocorreu há algum tempo atrás. Dois jovens foram criados juntos. A sua infância, sempre brincando de carrinho junto. Chegaram na adolescência, curtiram os shoppings da vida, namoraram, cada um tinha sua gracinha, estudaram na mesma escola, se tornaram jovens. Um casou, o outro não casou. Mas ele era frequente, o que não havia casado, na casa desse que havia casado. A menina que ele casou era do círculo deles, era companheira, amiga de escola. E aí, queridos, eles eram muito amigos. Na hora da farra, da bebedeira, eram amigos. Na hora da porrada que davam também, eles eram amigos. Um defendia o outro. Na hora da dívida, um ajudava o outro. Eles eram muito amigos. Na verdade, mais uma vez, aconteceu o seguinte. A menina que era dele, do ciclo dele, que havia casado com uma, ela sentiu interesse por este amigo. E o assediou. E este amigo não resistiu, porque havia uma simpatia por ela. E quando o colega estava trabalhando, eles deitaram na cama e fizeram amor. E só foi aquela vez. E se abaixaram. E com o decorrer dos tempos, o amigo, o marido, começou a perceber algo estranho no relacionamento dos dois. Eles não tinham mais afinidades. E aí o que acontece? Trouxeram eles para um programa na televisão. Fato verídico. Trouxeram ele para aquele programa, parece do Kleber, não sei o Kleber que tem por aí. Trouxeram o camarada.
E ali eles foram contar a história. O marido não sabia. Mas o cara estava com o coração tão pesaroso, e a mulher, que eles resolveram ir no programa e fazer com que o colega, o esposo, perdoasse aquele erro deles. Veja bem, queridos. Entre os dois havia uma grande comunhão. E ali o fato foi se enrolando, e por muito ele ficou sabendo. Qual foi a decepção daquele camarada? Ele olhou para a esposa dele, olhou para o amigo dele, sabe qual foi a atitude dele? Não foi partir para cima, não. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar descontroladamente. Queridos, isso acontece na vida secular. Constante. Depende do momento, da oportunidade. Porque quando você está na vida secular, Deus não está com você se você não receber Jesus como Salvador. Mas o diabo, ele está lhe rondando, esperando uma oportunidade. Porque o intuito do diabo é acabar com o casamento, é acabar com as amizades, é trazer a contenda. E foi o fato que ocorreu com esse trio. O camarada pediu divórcio e nunca mais se viveu, meu amigo. Ninguém se encontrou. Por que, queridos? Isso acontece constantemente nos nossos dias. E não pode acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja tem que haver uma fidelidade. Mas a fidelidade é para com o noivo. E essa fidelidade para com o noivo, ela tem que ser, aleluia, reconhecida. Ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser vivida. A noiva, ela tem que ter um caráter, ela tem que ter a humildade de não trair o noivo. Ela tem que ter um conceito, ela tem que mudar de vida, ela tem que nascer de novo e ter ampla comunhão com o noivo. Porque se ela não tiver a comunhão com o noivo, ela vai pagar um preço muito alto. A igreja entende do que eu estou falando. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Não pode haver, de maneira nenhuma, brecha para que o diabo entre e destrua esse relacionamento. Entre a noiva e o noivo não pode ter terceiros. É o Pai, é a igreja em Cristo. Não tem lugar para o diabo. A noiva ela não pode ter comunhão com as trevas. A noiva não pode ter comunhão com o mundo. A Bíblia diz que não há comunhão com a luz e as trevas. O verdadeiro cristão, na sua comunhão, ele é um sincero amigo de Jesus e um sincero inimigo do diabo. Entende isso, igreja? Porque nós estamos falando isso, nós estamos findando o ano. O final do ano está chegando. Nós não sabemos como irá acontecer, o que irá acontecer, mas nós precisamos mudar os nossos conceitos para que nós possamos entrar no ano de 2014 com a vida modificada, pausada na presença do Senhor, aleluias. Jesus, Ele é sincero para conosco e nós também devemos ser sinceros pela sua amizade para conosco. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não vos chamarei servos. É Jesus falando para ti, igreja. Já não vou mais te chamar de serva, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Jesus te chama de amigo. Amigo sincero, amigo fiel, amigo que não trai, amigo que não corrompe, amigo que acima de tudo tem um coração limpado, tem um caráter positivo, aleluias, glórias a Deus, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, aleluias. Queridos, isso aí é para o verdadeiro cristão. Se você está achando que você não se encaixa dentro do que Deus está falando, reformule os seus conceitos, faça uma análise na sua vida e reconheça novamente Jesus como teu Senhor. Um verdadeiro cristão
cristão, em sua experiência, ele é um peregrino, é um estrangeiro na terra. Aleluias! Sabe por que nós somos peregrinos, queridos? Sabe por que nós somos estrangeiros nessa terra? Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Aleluia! Nós estamos neste mundo de passagem. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, problema dele, está condenado pela palavra. Não é verdade? Então nós somos peregrinos. A nossa pátria não é esta. A Bíblia diz que a nossa pátria é a Nova Jerusalém, que Jesus foi preparar para nós. Ei, nós estamos neste corpo aqui, não sabemos quanto tempo esse corpo vai durar, mas nós sabemos que Deus tem preparado algo para nós, que Deus tem um corpo novo para nós que não se corrompe, que não morre, que não sente dor. Aleluia! É por isso, queridos, que nós temos que entender como Deus age na nossa vida. É por isso que nós devemos colocar dentro dos nossos conceitos que o nosso objetivo neste mundo é somente para agradar a Jesus e ponto final. Aleluias! Um verdadeiro cristão, aleluias, em sua experiência, ele é um peregrino aqui na terra, ele é um estrangeiro aqui na terra, ele não fica construindo mausoléus, ele não fica investindo em fortunas, porque ele sabe que ele está aqui de passagem, ele sabe que ele vai embora. Tem pessoas que se agarram a este mundo, que não querem largar este mundo. Tem pessoas que procuram de toda maneira viver neste mundo. Agora mesmo uma reportagem, uma neta congelou o avô por pedido dele. Está congelado, estão fazendo uma experiência aí para despertar ele daqui a 50 anos. Por quê? É uma vontade de ficar neste mundo, é uma precisão de ficar neste mundo. E a Bíblia diz que o príncipe deste mundo está atuando, que este mundo já é maligno. Ontem, Natal, aqui em Brasília, no Brasil, da virada 24 para 25, morreram 5 pessoas, foram assassinadas, pessoas foram estupradas. Hoje você não pode comprar um carro, colegas novos agora foram tomar carros deles. Olha o mundo que nós vivemos, tem pessoas que se apegam a este mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que aqui ele é peregrino. Ele sabe que ele tem um tempo para viver nessa terra. E nós temos que aproveitar este tempo pregando o Evangelho. E nós temos que aproveitar este tempo adorando a Deus. E nós temos que buscar, aleluia, cada vez mais a presença do Senhor. Não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã cabe a Deus. Esse mundo, queridos, é transitório. A Bíblia diz que ele vai passar por um processo moedor na mão de Deus. Salmo 119, versículo 19 diz: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Hebreus capítulo 11, versículo 13, falando dos patriarcas, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Ei, os patriarcas receberam promessas de Deus. Eles não pegaram aqui, como ele diz, não abraçou a promessa. Eles viram a promessa de Deus, mas eles sabiam que neste mundo aqui eles eram peregrinos. Eles sabiam que neste mundo aqui eles eram estrangeiros. O verdadeiro cristão sabe disso. Porque se você colocar isso dentro do teu coração, se você colocar isso dentro do teu conceito, amanhã você prega o Evangelho livre e solto. Mas se você ficar se apegando num veículo, se você ficar se apegando numa residência, se você ficar se apegando no seu salário, você vai sofrer. Vai sofrer. Porque tudo vai ficar. A
sabe é Deus. Nós devemos somente continuar levando o Evangelho. Existem pessoas ainda, queridos, pessoas ainda que necessitam ouvir o genuíno Evangelho, o Evangelho da salvação. A cidade santa ainda não está completa, está faltando pessoas. É certo que nós estamos dentro do livre-arbítrio, e muitos não irão, por causa das suas ignorâncias, porque não querem meditar na palavra de Deus, porque não querem buscar conhecimento, mas isso é problema deles. Cabe a nós pregar o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que ensina o homem a herdar os céus. Aleluia! Então nós não temos que se apegar neste mundo, nós somos peregrinos, estamos aqui só de passagem. Aleluia! Um verdadeiro cristão em sua posição, ele é um soldado de Cristo. Ei, nós falamos aqui no começo que quando nós nos intitulamos crentes, cristãos, nós se tornamos uma pessoa vista por todos. Nós falamos aqui que quando nós assumimos o papel de crentes, as pessoas que nos rodeiam vão procurar ver o nosso testemunho. E o verdadeiro cristão, ele tem que manter-se na posição, porque ele fazendo isso, ele mostra que ele é um soldado de Cristo. Aquele que roubava não rouba, aquele que prostituía não prostitui, aquele que enchia a cara de cachaça não enche mais, aquele que vendia droga não vende mais, aquele que roubava não rouba, aquele que comprava fiado não pagava, agora paga. Ele mudou, ele mudou. Ele agora é um soldado, ele agora está alistado nos exércitos do Senhor. Aleluia! Agora ele está nesse mundo aqui para entrar em embate contra o diabo. Ele agora, na sua posição, ele é um soldado que não corre na afronta do diabo. Ele é um soldado que não larga a arma. E qual é a arma do crente, do cristão? A Bíblia. Nós vencemos o diabo através da palavra. Jesus venceu o inimigo através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluia! Mateus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 diz: sofre, pois, comigo. Paulo falando, as aflições como bom soldado de Cristo. Vai sofrer sim, queridos. Quando nós vemos nesse mundo, Jesus Cristo diz: nesse mundo vós tereis tribulações, mas eu venci. Ele falou, ele venceu. E venceu como homem, foi como Deus. Ele estava nesse mundo 100% homem e 100% Deus. Mas ele venceu as tribulações deste mundo como homem para dar exemplo para nós. Vamos nos manter na posição. O verdadeiro soldado, por mais que o inimigo venha em cima dele com toda a fúria, ele não foge da posição. Ei, não abra mão não. Alguém te questionou se você é crente, sou. Ah, mas se você é crente, eu vou te mandar embora. Queridos, todos que assumem que é crente em Jesus perdem algo nessa terra. Alguns filhos perdem seus pais, que o não recebe mais. Esposa perde seus maridos. Homens perdem seus empregos. Sempre vamos perder alguma coisa, mas é preciso perder para ganhar. O que Deus tem preparado para nós, a Bíblia diz que os olhos não ouviram, não subiu ao coração do homem ouvido e não ouviu. Uma coisa especial. Compensa pagar o preço. Compensa sim, queridos. Vamos continuar dentro desta característica de um soldado de Cristo. Manter uma posição ereta, elegante, sempre olhando para o alvo. E qual é o nosso alvo? Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo. Não vamos correr das afrontas do diabo. Não vamos dar bandeira branca para ele, não, querido. Queridos, vem para cima de nós. Nós temos uma arma boa aqui, ó, para ele. Joelho no chão. Ele vai cair por terra. Ele e todos aqueles que foram usados por eles que se levantaram contra a igreja, vai cair. As portas dos infernos
vai sofrer. Venha que venha a luta, mas nunca saia da sua posição. Nunca abandone o teu posto, porque você abandonar o posto, eu digo isso por minha experiência, sou vigilante. Se eu abandonar o meu posto, eu estou sujeito a uma justa causa. Eu posso ser demitido sem direito a nem olhar para trás. Assim também, queridos, é um soldado de Cristo. Se você abandonar a tua posição, você pode sofrer uma justa causa. Você pode perder a chave que é entregue do teu apartamento no reino dos céus. Da tua mansão, né? Lá no céu não é apartamento, é mansão. Apartamento é aqui. Aleluias. Um verdadeiro cristão, aleluias, em sua esperança ele é co-herdeiro de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Um verdadeiro cristão, ele se torna co-herdeiro de Cristo. Você vai receber o que Deus tem para ti e o que Jesus tem oferecido para ti. Isso é um verdadeiro cristão. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: e se nós, falando para a igreja, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. É para a igreja, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos ser glorificados com Jesus Cristo. Oh honra, hein? Oh honra, oh privilégio. É para a igreja. Isso não é para o mundo. O do mundo está mais embaixo. Isso é para a igreja. Por isso, nós não podemos sair da nossa posição. Somos crentes sim, quadrado, redondo, que vocês quiserem nos taxar. Mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e nós temos um objetivo nessa terra. O que a maioria que acusa não tem. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe nem o que é. Estão aí vivendo aí, ó, esperando a morte chegar com a boca escancarada cheia de dentes. Não sabe nem para onde vão. Mas a igreja é diferente. A igreja sabe de onde vem, a igreja sabe para onde vai, e a igreja sabe qual o papel dela aqui nessa terra. Aleluias! Eita Deus! O verdadeiro cristão em seu parentesco, ele é um filho de Deus. Olha aí, parente. A gente falou isso aqui a respeito de parente. Hoje me perguntaram: e aí, irmão, como é que está a tua família? Teu pai, tua mãe, teus irmãos? Eu falei: não, eles são meu parente. Ué, não é tua família? Eu falei: não, meu parente. A minha família, aonde eu sou cabeça, é a minha esposa e o meu filho. A minha família, aonde eu posso sentar, ser cobrado por eles e cobrar deles. Respeito do meu pai, eu faço parte da família dele como cabeça. E lá eu estou subordinado a ele. Ele é meu parente. Quando eu estou vivendo com ele, faço parte da família dele. Como eu casei e saí, hoje eu tenho uma família, aonde eu procuro de toda maneira ensinar a verdade da palavra de Deus. É assim? Eu falei: justamente. Então, querido, a Bíblia está dizendo que o verdadeiro cristão em seu parentesco, ele é o filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é da parentela de Jesus. Aleluia. Ei, como é isso? Como acontece isso? 1 João 3:1 diz: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Para a igreja, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Pronto, o mundo está aí. Pergunta o mundo se conhece a Jesus. Pergunta a boa quantidade de pessoas que curtiram a festa do Natal ontem se eles sabem que é aniversariante. Sabe. Não sabe nem por que aquela festa. Você está entendendo?
pagaram o preço com a vida. Não é verdade? 1 João 5 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Só é nascido de Deus. E é a palavra, não é o pastor Edson. A palavra diz que só é nascido de Deus aquele que crê que Jesus é Cristo. Está na Bíblia. 1.600 anos para ser escrito esse livro. 3 continentes. Mais ou menos 40 homens inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Diversas entidades religiosas que estiveram aqui na terra tentaram destruir esse livro. Eu estou aqui na nossa mão. 800 ou 1.800 idiomas traduzindo a Bíblia. Em todo mundo ela existe. E é a mesma palavra. Está aqui dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. A igreja. Só quem faz esse papel de crer que Jesus é o Cristo é a igreja. Só a igreja. A genuína igreja. A igreja que vai para o céu. Aí as pessoas falam assim: ainda pensa que aquela igreja tem que levar para o céu? Não estamos falando da área física. Não estamos falando da placa. Estamos falando da igreja, pessoa, indivíduo, que abriu o coração para Jesus entrar, que tem um compromisso com Jesus, que tem uma vida em santidade. Estamos falando de pessoas que resolveram largar esse mundo de pecado. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Resolveu largar esse mundo de pecado e se entregou para Jesus. Estamos falando desse. Aleluia. É esses que vão morar no céu com Jesus. Mas cedo ou mais tarde, a hora chega. A Bíblia diz que Jesus está às portas. O arrebatamento da igreja vai ser a qualquer momento. Nós iremos embora. Jesus está nos esperando ansiosamente. Não podemos nos corromper. Não podemos vender o nosso caráter. Não podemos cair nas artimanhas de Satanás. Temos que tomar cuidado com os incômodos que se levantam todo dia contra nós. A Bíblia diz que nós temos que estar olhando para o orgulho consumador da nossa fé, para não cairmos nas tentações do diabo. Temos que tomar cuidado com os cânticos das sereias deste mundo, que vivem por aí assobiando. Cuidado que os seus olhos olham, é para te corromper. O diabo precisa de uma brecha. Ele não quer mais que isso, ele quer uma brecha. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos, mas ao nosso derredor está o diabo bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Um verdadeiro cristão em seu parentesco, ele é filho de Deus e ponto final. Queira ou não queira, é a palavra que diz. Acredite em você ou não acredite, não importa, a palavra de Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir todo dia. E eu canso de falar nesta igreja: Deus não é o homem promete e não cumpre. Deus, ele cumpre, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Amém, queridos? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Nós concluímos esta noite que para sermos um verdadeiro cristão, ou seja, um crente em Jesus, devemos, guarda no coração, devemos pregar e viver a palavra genuína de Deus. Não é como os fariseus não, hein? Os fariseus ensinavam uma coisa e viviam outra. Nós estamos falando do verdadeiro cristão. Um cristão de verdade. Um cristão que quer ir para o céu. Um cristão que se entregou corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Você não pertence mais a você.
Você pertence a Deus. Continue dele, deixe o propósito e você só tem a ganhar. Sai desse propósito, só tem. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela nos ensina a viver de acordo a ela e nos dá o livre-arbítrio de não viver de acordo a ela. Coisa maravilhosa, né? É a escolha de cada um. Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer uma oração para o término deste trabalho. Terça-feira, virado de ano, é terça. De terça para quarta, Santa Ceia. Não podemos esquecer, mas ainda tem o domingo que é a oração, né? Santa Ceia vai ser no dia 1º, né? Da meia-noite, na virada. De meia-noite para a primeira Santa Ceia. A gente faz o trabalho no dia 31, né? Canta os hinos, fazendo aquele trabalho ali. E quando na virada, depois que nós nos confraternizarmos, né? Aí, se Deus nos permitir, estaremos fazendo a Santa Ceia na entrada de 2014. Mas domingo ainda temos aqui o culto de louvor e oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por esta igreja, por nossas vidas, né? Esse ano de 2013 nós recebemos muitas bênçãos dessa igreja. O que Deus fez aqui é milagre, é maravilha. Não tem palavras que explicam o que Deus fez no ano de 2013 nesta igreja. 2 anos de fundação, isso. Vamos para o 3º ano de fundação. E Deus, no dia que nós abrimos esta igreja aqui, Deus tem feito milagres. Deus tem feito coisas aqui que a gente não acreditava que poderia acontecer. Graças a Deus por isso. Vamos continuar nesse intuito, nesse propósito de Deus ter o melhor. Né? Quando nós resolvemos largar o mundo e fazer aquela vontade de Deus, só ganhamos. Aqueles que passam ao largo não entendem. Como pode? Não tem Deus? Não sabe. E eu não vou contar um mistério, não. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, obrigado por esta grande oportunidade que Tu nos deu aqui, ó Deus, nesta noite, de aprendermos mais um pouco de Ti, Senhor. Pelo Senhor ter nos ensinado, Pai, como é ser um cristão de verdade. Oh, Papai, que esta palavra esteja entesourada em nossos corações e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de Ti, Pai. Que nós venhamos ser um exemplo nesta sociedade, Deus, que clama, Senhor, que procura, Senhor, algo para satisfazer os seus anseios, ó Deus. Ó Senhor, nós somos gratos por todas as bênçãos que nós temos recebido, Deus. Senhor, abençoa as famílias que estão ao redor e em redor desta igreja, aonde a nossa voz tem chegado através deste microfone, Papai. Ó Senhor, sabemos que tem muitos que estão passando uma luta terrível. Sabemos que o inimigo tem que se levantar contra muitas famílias, ó Pai. Mas hoje nós decretamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Ele caia por terra e que as famílias possam cantar a vitória. Senhor, abençoa eles. Abençoa os amigos internautas, Senhor, salva os nossos familiares, toma a nossa vida em Tuas mãos. Coloque eles guerreiros e coluna de fogo ao redor desta igreja, Senhor, protege o Teu povo da vitória. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Esteja em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Está encerrado, meu Jesus.